Oiê! Seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje, damos início à obra O Marido Perfeito, de Kimberly Pelly. Um suspense arrebatador, onde nada é o que parece. Lembre-se de que essa é uma narração caseira. Então, caso escute qualquer ruído externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Início do capítulo 1. Ordo com sua mão envolvendo minha cintura, me puxando para perto da pele quente e adormecida. Suspiro e me aconchego no corpo do meu marido, apoiando as costas no tórax dele, mergulhando no calor dessa pele. Will fica quente feito uma fornalha quando dorme. Ao contrário de mim, tem sempre alguma parte fria no meu corpo. Hoje são os pés, por isso eu os enfio por entre suas panturrilhas quentinhas. Que pé gelado! Will exclama em meio à escuridão do quarto, e a voz dele ressoa por todo o meu corpo. Do outro lado da cortina, ainda não amanheceu totalmente. Um tom violeta que separa o dia da noite cobre o céu. Ainda falta mais ou menos meia hora para o alarme tocar. Dormiu com os pés descobertos para fora da cama? Falta pouco para o mês de abril. Mesmo assim, o frio de março ainda não deu a menor trégua. Nos últimos 3 dias, o tempo tem se mantido cinzento, chuvoso, e as tempestades e o vento gelado fizeram a temperatura despencar mais do que de costume. Os meteorologistas prevêem pelo menos mais uma semana de mau tempo. Will é a única alma viva de Atlanta que recebe o frio da janela. E braços abertos. É como se houvesse um termostato em temperatura escaldante dentro dele. É por isso que você insiste em dormir dentro de um iglu. Acho que todos os meus dedos congelaram. Vem cá! Os dedos dele deslizam pela lateral do meu corpo, e a mão me puxa para ainda mais perto. Vamos te esquentar, então. E assim ficamos, deitados em um silêncio aconchegante. O braço dele aperta minha cintura e o queixo se apoia no meu ombro. Will está molhado e pegajoso de tanto suar à noite, mas não me importa. Esse é meu momento favorito, quando nosso coração e respiração estão em sincronia. Gosto de momentos assim, tão íntimos quanto fazer amor. Você é a minha pessoa favorita no mundo, murmura no meu ouvido, provocando-me um sorriso. Escolhemos essas palavras em vez do tradicional eu te amo, e para mim, elas significam muito. Toda vez que essa frase sai da boca de Will, me atinge feito uma promessa. É como se ele dissesse: você é tudo para mim e sempre será. Você também é minha pessoa favorita no mundo. Minhas amigas asseguram que esse mel todo não vai durar para sempre. Essa atração que sinto pelo meu marido. Elas dizem que muito em breve a convivência vai pôr um fim em todo esse fogo e que de repente vou começar a me interessar por outros homens. E que eu vou passar blush e gloss para chamar a atenção de algum estranho por aí. Outro homem que não seja o Will. E que vou imaginá-lo tocando partes do meu corpo, que só ele pode tocar. É a tal comichão dos 7 anos. Como elas mesmo dizem, mas eu não consigo sequer imaginar uma coisa dessas. Porque hoje, 7 anos e um dia de casamento, Will está aqui acariciando a minha pele. E a única comichão que posso sentir é por ele. Fecho os olhos e as pálpebras dançam de um lado para o outro, com um toque dele. E essa comichão que estou sentindo mostra que provavelmente vou me atrasar para o trabalho. Iris, sussurra ele. Hum? Esqueci de trocar o filtro do ar-condicionado. Abre os olhos. O quê? Esqueci de trocar o filtro do ar-condicionado. Dou risada. Foi o que eu imaginei. Will é cientista da computação com forte tendência ao distúrbio de déficit de atenção. Informação no seu cérebro que ele acaba se esquecendo de coisas pequenas, o que não ocorre durante o sexo, geralmente. Acho que esse esquecimento de agora se deve ao fato de Will estar trabalhando demais, o que não é muito comum, somado ao fato de que ele está de malas prontas para passar 3 dias em um congresso na Flórida. Não é de se estranhar que sua lista de tarefas esteja maior do que de costume. Deixe para fazer isso no final de semana, depois que você voltar. Mas e se esquentar até lá? Não é o que diz a previsão do tempo. E mesmo que esquente, com certeza o filtro do ar-condicionado aguenta mais uns dias. E acho que tá na hora de trocar o óleo do seu carro. Quando foi a última vez que fez isso? Sei lá.
Meu marido e eu nos organizamos e dividimos as tarefas domésticas de acordo com os papéis sociais tradicionalmente associados a cada gênero. A manutenção dos carros e da casa são responsabilidade dele. Já a comida e a limpeza são atribuições minhas. Nenhum dos dois se incomoda com essa divisão. Sei que, na faculdade, aprendi a ser feminista, mas o casamento me ensinou a ser prática. Preparar lasanha é muito mais prazeroso do que limpar calhas. Posso verificar os recibos de manutenção para termos certeza? Estou no porta-luvas. Tudo bem, mas por que essa pressa toda agora? Já está de saco cheio de mim? Reconheço de longe o sorriso do meu marido, mesmo quando ele está assim, atrás de mim, sorrindo na minha nuca. Talvez seja isto que os livros de gravidez chamam de instinto de nidificação. Uma sensação de alegria invade meu peito quando me lembro do que estamos fazendo, ou do que talvez já tenhamos feito, e eu me viro para olhar o Will de frente. Não posso ter engravidado. Faz menos de 24 horas que estamos nas nossas tentativas oficiais. Uma vez ontem, à noite, antes do jantar, e duas depois. Talvez tenhamos exagerado nessa primeira rodada oficial do projeto Vamos Ter um Bebê. Mas há uma boa justificativa. Ontem foi nosso aniversário de casamento. E o Will é o tipo de pessoa cujo desempenho sempre supera todas as expectativas. Os olhos dele brilham, satisfeitos. Se houvesse um espacinho aqui entre nós dois, provavelmente o Will bateria no próprio peito. Tenho certeza de que meus espermatozoides são excelentes nadadores. É muito provável que já esteja grávida. Duvido, opina, embora as palavras dele me deixem meio agitada. Will é a pessoa prática da nossa relação. É quem mantém a cabeça no lugar diante do meu entusiasmo de labrador. Não conto para ele que já fiz as contas. Já analisei meu ciclo. Contei os dias desde a última menstruação. Criei um gráfico no aplicativo no celular. Will tem razão. É muito provável que eu já esteja grávida. No aniversário de 7 anos, a maioria dos casais costumam dar de presente alguma coisa de lã ou cobre. E você me deu esperma. Meu marido sorri, mas dessa vez com certo nervosismo. Aquela cara que ele faz quando apronta alguma coisa. Mas não foi a única coisa que eu te dei. Will. Ano passado, depois dele insistir muito, investimos todas as nossas economias em uma boa parte de renda mensal numa hipoteca que nos deixou praticamente falidos. Mas morando numa casa e tanto. A casa dos nossos sonhos, estilo vitoriano, numa rua tranquila em Iman Park, com 3 quartos, varanda frontal e acabamento de marcenaria feito de madeira original por toda parte. No momento em que entramos na casa, Will decidiu que queria comprá-la, mesmo sabendo que metade dos cômodos permaneceria vazia a médio e longo prazo. Com isso, esse aniversário teve de ser comemorado sem presente. Eu sei, mas não consegui me conter. Tive de comprar uma coisa especial para você, algo que vai te fazer lembrar desse momento para sempre, quando ainda somos apenas dois. Ele vira de lado, acende o abajur, tira da gaveta do criado mudo uma caixinha vermelha e, com um sorriso tímido, me entrega. Feliz aniversário. Qualquer pessoa reconhece o logotipo da Cartier. Até mesmo eu. Não temos condições de bancar nenhum grãozinho de poeira sequer daquela loja. Como fico paralisada, não mexo nem um dedo sequer para abrir o embrulho. Will empurra o fecho com o dedão e abre a caixinha. Dentro dela, há um anel com 3 elos, um deles reluzindo com fileiras e mais fileiras de pequenos diamantes. É um anel da Trindade, rosa para o amor, amarelo para a fidelidade e branca para a amizade. Gostei desse simbolismo triplo. Você, eu e o bebê que está chegando. Tento conter as lágrimas, e o Will segura o meu queixo, me fazendo olhar para ele. O que foi? Não gostou? Passo o dedo pelas pedras brancas brilhantes, que reluzem contra o couro vermelho. A verdade é que Will não poderia ter escolhido uma peça mais linda que essa. O anel é simples, mas ao mesmo tempo sofisticado, deslumbrante. É exatamente o tipo de joia que eu compraria para mim, se estivéssemos nadando em dinheiro, coisa que não estamos. Mesmo assim, desejo esse anel mais do que deveria. Não por ser bonito ou caro, mas porque Will o escolheu a dedo, especialmente para mim. Amei o anel, mas faço que não com a cabeça. É demais para mim, não posso aceitar isso. Não é demais. Não para a mãe da minha filha. Ele retira o anel da caixinha e o encaixa no meu dedo.
Sinto a temperatura fria e o peso do metal, que encaixa perfeitamente, envolvendo meu dedo como se tivesse sido feito sob medida para mim. Me dê uma menininha que se pareça com você. Com um olhar, percorro os traços e os ângulos do rosto do meu marido, me atendo às minhas partes favoritas. A cicatriz discreta que corta a sobrancelha esquerda, a curvatura no osso nasal, o maxilar largo, quadrangular e os lábios espessos, de dar água na boca. Os olhos continuam sonolentos, o cabelo bagunçado e no queixo uma barba rala. Entre todos os hábitos e estados de humor, de tudo aquilo que conheço do meu marido, o que mais gosto é quando ele está exatamente assim, doce, sereno e desgranhado. Em meio às lágrimas sorriu para ele. E se for menino? Aí vamos continuar tentando até vir uma menina. Will sela a frase pressionando os lábios contra os meus. Um beijo intenso e profundo. Gostou do anel? Amei! Passa o braço ao redor do pescoço dele, e os diamantes cintilam, apoiando-os em seu ombro. É perfeito! Como você. Will sorri. Talvez seja melhor a gente praticar um pouco mais antes de eu ir. Nunca se sabe. Seu voo sai daqui 3 horas. Mas os lábios de Will já estão percorrendo todo o meu pescoço. A mão dele desce, desce e continua descendo. E qual é o problema? O problema é que tá chovendo. O trânsito vai ficar péssimo. Ele me envolve, me coloca de barriga para cima, com o próprio corpo, me prende na cama. Então é melhor a gente se apressar. Fim do capítulo 1. Início do capítulo 2. Para estudar na Lake Forest Academy, num subúrbio frondoso de Atlanta, o único colégio de sistema K-12, ou seja, que oferece ensino da pré-escola ao último ano do ensino médio, onde trabalho como orientadora pedagógica, é preciso investir a bagatela de $24.435 por ano. Prevendo um índice de inflação de 5%, 13 anos nessas salas de aulas sagradas custarão mais do que 400 mil verdinhas por filho. E isso antes dele colocar o pé dentro do campus de uma universidade. Os alunos da nossa escola são filhos e filhas de cirurgiões, de nossos presidentes de grandes organizações, banqueiros, empresários, âncoras de telejornais e de atletas profissionais. Pertencem à elite, a uma fatia privilegiada da sociedade, e são uma porção de crianças e adolescentes perturbados. Você não faz ideia do quanto. Atravessa as portas duplas um pouco depois das 10 da manhã. 2 horas atrasada, graças a não tão rapidinha com Will, e a um prego na estrada que furou o pneu do meu carro no meio do caminho. E ando pelo corredor acarpetado. O prédio está silencioso, o tipo de sossego que só se tem quando os alunos estão em aula, atrás de seus MacBooks novinhos em folha. Cheguei no meio da terceira aula, então não há motivo para pressa. Quando viro no corredor, não me surpreendo ao deparar com 2 alunos do penúltimo ano do ensino médio parados no corredor, em frente à porta da minha sala, cada um com a cara grudada no próprio celular. Os alunos sabem que adoto a política de portas abertas e se aproveitam dela com frequência. De repente, mais e mais alunos começam a sair da sala e aparecerem no corredor, falando alto, e diante da expressão de espanto deles paro para perguntar. O que está acontecendo aqui? Por que não estão dentro da sala? Ben Weller tira os olhos do iPhone e responde. Um avião acabou de cair. Estão dizendo que ele decolou de Hartsfield. Uma onda de pavor interrompe no meu peito. É como se meu coração parasse. Encosto num armário. Que avião? Onde caiu? Ele encolhe um dos ombros. Ainda não muitos detalhes. Eu me enfio no meio da multidão de alunos. Corro até a minha mesa, sento e com as mãos trêmulas remexo o mouse. Vamos, vamos. Sussurro, chacoalhando o dispositivo para ligar a tela. Enquanto isso, minha mente gira tentando lembrar os detalhes do voo de Will. Faz meia hora que ele embarcou, e o avião deve estar em algum lugar perto da fronteira da Flórida. Com certeza. Com certeza o avião que caiu não foi o dele. Quais são as chances de ser o voo em que meu marido estava? Todo dia, milhares de aviões decolam do aeroporto de Atlanta e não caem do céu assim do nada. Com certeza, todos estão sãos e salvos. Senhora Griffith, está tudo bem? Pergunta Ava, uma aluna franzina do segundo ano, parada no batente da porta, e as palavras dela mal atravessam o falatório nos meus ouvidos. Depois de uma eternidade, finalmente consigo abrir o navegador e digito o endereço da CNN, com os dedos tensos, desajeitados, e rezo.
Deus, por favor, que não seja o avião do Will. Em poucos segundos, as imagens que preenchem a tela do meu computador são aterrorizantes. Destroços do avião que se partiu ao meio por conta da explosão. Uma área imensa coberta de detritos carbonizados e fumaça. O pior tipo de acidente aéreo. O tipo em que não há como sobreviver. Coitada dessa gente, sussurrava, olhando o computador por cima da minha cabeça. Fico nauseada, sinto uma onda de calor na garganta, e com o mouse, desço a tela até chegar aos detalhes do voo. Liberty Airlines, voo 23. O ar atravessa as narinas e a garganta num suspiro audível, e a sensação de alívio faz meus ombros despencarem. Hesitante, Ava apoia a mão nas minhas costas. Senhora Griffith, o que houve? Posso ajudar? Estou bem. As palavras saem meio estranhas, sôfregas, como se meus pulmões ainda não tivessem conseguindo processar tudo aquilo. Sei que eu deveria me sentir mal pelos passageiros do voo 23, bem como por seus familiares. Sei que deveria me sentir mal por essas pessoas que, de repente, se partiram em pedaços em pleno ar, sobrevoando o milharal, e pelos amigos dessas vítimas que, tal como eu, souberam da notícia por meio das redes sociais. E dessas fotografias terríveis espalhadas pela internet. Mas em vez disso, me sinto aliviada. Uma onda de alívio toma conta de mim, como se eu tivesse tomado um calmante, causando um efeito forte, rápido e sublime. Não foi o avião do Will. Quem é o Will? Leva as duas mãos nas bochechas e tenta afastar a sensação de pânico, mas ela insiste em aparecer. Meu marido. Os dedos continuam trêmulos, o coração acelerado, por mais que eu não pare de repetir a mim mesma que não foi o avião de Will que sofreu o acidente. Ele viajou para Orlando. Ava regala os olhos. Achou que seu marido estivesse nesse voo? Meu Deus! Por isso essa cara de quem estava à beira de um ataque. Eu não estava à beira de um ataque, eu só... Pressiono a mão contra o peito. Inspiro e solto o ar. Mas, é claro, minha reação foi proporcional à situação. Essa sensação extrema de medo que tive agora produz um pico de adrenalina, e o organismo reage a ele. Mas estou melhor, vou ficar bem. Falar isso assim, em voz alta, expressar a minha reação psicológica em termos científicos, alivia alguma coisa no meu peito, e o nó na garganta afrouxa. Graças a Deus não foi o avião de Will. Ei, não tô julgando. Vi seu marido, bem gato. Ela arremessa a mochila no chão, se joga na cadeira no canto da sala e cruza as pernas, demasiadamente descobertas para os padrões de uniforme estabelecidos pelo regulamento. Como toda garota nessa escola, Ava dobra o cós da saia até que a bainha deixe boa parte das pernas grossas à mostra. Ela fita minha mão direita, ainda apoiada no peito retumbante. A propósito, belo anel, é novo? Apoio a mão no meu colo. É óbvio que o anel não passaria despercebido pelos olhos de Ava, e é muito provável que ela saiba o preço exato dele. Ignoro o elogio e me concentro na primeira metade da conversa com ela. Onde você viu meu marido? Na sua página do Facebook, responde com um sorriso. Se eu acordasse ao lado dele todo dia, também chegaria ao trabalho atrasada. Lanço um olhar de repreensão. Por mais que eu esteja adorando esse papo, poderíamos voltar para a aula? Os lábios rosados de Ava formam uma careta. Mesmo fazendo cara feia, ela é uma garota bonita, no sentido mais genuíno da palavra. Olhos grandes, azuis, pele cor de pêssego, cachos longos, sedosos, castanho-avermelhados. Ela é inteligente também e sarcástica quando quer. Ava pode ter na palma da mão qualquer garoto da escola. E tem. Ela não é o tipo que escolhe muito. A julgar pelo que vejo no Twitter, não é uma garota difícil de conquistar. Não vou assistir aula de literatura, diz em um tom de voz que mais parece de um bebê. Lança um sorriso de psicóloga para ela, amigável e sem julgamento. Por quê? Ela suspira e revira os olhos. Ai, porque estou evitando respirar o mesmo ar que o Charlotte Wilbanks. Ela não me suporta e preciso admitir que a recíproca é verdadeira. E por que acha que ela não te suporta? Pergunto, embora já saiba a resposta. Ex-melhores amigas. A rixa entre Charlotte e Ava vem desde a longa data e está bem documentada. O que quer que tenha provocado essa faísca entre as duas, muitos anos atrás, agora já está esquecido, enterrado debaixo de milhões de tweets ofensivos e sem graça que levam o termo garota má a um patamar completamente diferente.
De acordo com o que vi em algum feed de notícia por aí ontem, o motivo da última desavença entre as duas foi um colega de classe em comum, Adam Nightingale, filho do ícone da música country, Toby Nightingale. No último fim de semana, circularam na internet fotos de Ava e Adam tocando carícias numa casa de sucos do bairro. Vai saber! Deve ser porque eu sou mais bonita que ela. Ava cutuca o esmalte em gel amarelo-limão da unha, que parece ter sido pintada ontem. Como a maioria dos alunos do colégio, os pais de Ava proporcionaram à filha tudo o que ela poderia desejar. Conversível novinho em folha, viagens em primeira classe para lugares exóticos, cartão de crédito Amex Platinum e consentimento deles. Mas encher a filha de presentes não substitui a atenção que a criação exige. E se eu tivesse a oportunidade de bater um papo com os pais dela, os incentivaria a ser um exemplo melhor para a filha. A mãe de Ava é uma socialite de Atlanta, com a incrível habilidade de desviar o olhar toda vez que o marido, um cirurgião plástico conhecido pela cidade como o Homem dos Peitos, é flagrado agarrando alguma garota com metade da idade dele, o que acontece com frequência. A educação que recebi me ensinou a ver o inato e o adquirido em proporções iguais, mas o meu trabalho me mostrou que o adquirindo sempre vence, especialmente quando foi negligenciado. Quanto mais perturbados os pais, mais perturbada será a criança. Simples assim. Mas também acredito que todos, os piores pais do mundo e os filhos mais problemáticos, têm uma qualidade redentora. No caso de Ava, ela não consegue ajudar a si mesma. Os pais a transformaram no que ela é. Tenho certeza de que, se refletir mais um pouquinho, vai encontrar um motivo melhor para Charlotte ser Toque Toque, o diretor do ensino médio, Ted Howlings, aparece na porta da sala. Alto, magro e com um punhado de cachos escuros. Ted sempre me lembra um poodle, do tipo que sempre leva tudo muito a sério, menos as próprias gravatas. Ele deve ter centenas desse tipo, sempre com temas escolares e sempre ridículas. Mas sabe-se lá por quê? Esses acessórios sempre conferem um certo charme a ele. A versão de hoje é de poliéster amarelo-limão e cheia de equações de física. Acho que ficou sabendo do avião que caiu. Faço que sim com a cabeça, enquanto meu olhar percorre as imagens na tela do computador. Pobres passageiros, pobres familiares. Alguém aqui da escola conhece algum passageiro desse avião, comenta Ava. Pode apostar. Sinto calafrio na espinha. Sei que Ava tem razão. Atlanta é uma cidade grande, mas ao mesmo tempo pequena, já que as fronteiras entre um bairro e o outro tendem a ser menores. A chance de alguém no colégio conheça, de um modo ou de outro, uma das vítimas não é pouca. O melhor a fazer é torcer para que nenhum membro da família ou amigo próximo esteja entre elas. Os alunos estão apreensivos, afirma Ted. O que é compreensível, claro. Acho que ninguém vai conseguir se concentrar na aula hoje. Mas com a sua ajuda, eu gostaria de transformar essa tragédia numa oportunidade de aprendizagem diferente para todos nós. Criar um ambiente seguro para os nossos alunos falarem sobre o que aconteceu e fazerem perguntas. E se a senhorita Campbell aqui estiver certa, se alguém de Lake Forest de fato perdeu um ente querido nesse acidente, já estaremos preparados para oferecer o apoio de que precisar. Parece ser uma ótima ideia. Excelente. Fico contente em poder contar com você. Vou convocar uma reunião no auditório e nós dois vamos abordar o assunto. Claro. Preciso de uns minutinhos para me recompor e já já vou para lá. Ted dá um toquinho na porta e sai. Depois que a aula de literatura foi oficialmente cancelada, Ava pega a mochila e começa a vasculhá-la enquanto procura pelo pó compacto na gaveta da mesa. Aqui, diz Ava, despejando um punho de tubos e frascos de maquiagem na minha mesa. Chanel, Nars, Yves Saint Laurent, MAC. Não me leve a mal, mas eu acho que você está precisando disso mais do que eu. Acrescenta, tentando atenuar as próprias palavras a um sorriso largo. Obrigada, Ava, mas tenho minha maquiagem. A garota não move um dedo sequer para guardar a maquiagem dela, apoiando o peso do corpo alternadamente entre cada um dos pés. Ora o direito, ora o esquerdo, segurando com uma das mãos a alça da mochila. Ava morde os lábios, enquanto olha para os sapatos Oxford. Acho que por trás de toda essa pose e bravura há uma pessoa tímida. Estou muito feliz por saber que seu marido não estava naquele avião. A sensação de alívio, dessa vez, é mais gradual e me aquece exatamente como fez o calor do corpo adormecido de Will hoje de manhã. A calma feita à luz do sol, em contato com a pele. Eu também.
Assim que Ava sai, pego meu celular e procuro nos registros o número de Will. Sei que pela próxima hora ou mais ou menos, isso ele não poderá atender, mas preciso escutar a voz dele, mesmo que seja pelo correio de voz. Sinto os músculos relaxarem ao ouvir o som suave e familiar. Você ligou para Will Griffith. Deixe o seu recado. Espero o sinal do bip e desmorono na minha cadeira. Oi, amor, sou eu. Sei que ainda está no voo, mas um avião acabou de cair depois de decolar do aeroporto de Hartsfield, e pelos piores 15 segundos da minha vida, pensei que poderia ter sido o avião em que você está. Então eu precisava só, sei lá, escutar a sua voz e dizer a mim mesma que você está bem. Sei que é tolice da minha parte, mas por favor, me ligue assim que desembarcar, tá bom? Os alunos aqui estão meio que surtando, então vamos fazer uma roda de conversa, mas prometo que atendo no momento que você me ligar. Bom, preciso desligar agora, mas nos falamos em breve. Você é minha pessoa favorita no mundo. Já estou morrendo de saudade. Desligo o telefone, guardo no bolso e corro até a porta, deixando para trás a pilha de maquiagem de Ava, exatamente do mesmo jeito que ela despejou em cima da mesa. Fim do capítulo 2. Início do capítulo 3. Sentado ao meu lado no tablado do auditório, Ted analisa a gravata de leve e começa a falar para a multidão de alunos do ensino médio diante de nós. Como vocês todos sabem, o voo 23 da Liberty Airlines, que partiu do Aeroporto Internacional de Hartsfield-Jackson, com destino a Seattle, Washington, caiu há pouco mais de uma hora. As autoridades informaram que todos os 179 passageiros morreram. Homens, mulheres, crianças, pessoas comuns, como vocês e eu. Chamei-os até aqui para que possamos falar sobre o assunto em grupo, de maneira aberta e franca, sem julgamento. Tragédias como essa despertam nossa consciência para os perigos do mundo em que vivemos. E também nos mostram o quanto somos vulneráveis e quanto a vida pode ser frágil. Esse auditório é um espaço seguro e ideal para fazer perguntas, chorar ou fazer o que for necessário para processar esse acontecimento. Tudo o que acontecer aqui nesse auditório fica aqui, está bem? Todos concordam? Qualquer outro diretor de escola proporia um momento de silêncio e diria aos alunos para voltarem para suas respectivas salas de aula. Mas Ted sabe que, para os adolescentes, uma catástrofe é uma prioridade muito maior do que ficar fazendo cálculo na classe. E é justamente por ele ver tudo, seja bom ou ruim, como uma oportunidade de aprendizado que os alunos concordam com a ideia sem questionar. Olho para os mais de 300 adolescentes que compõem o corpo discente de Lake Forest, pelo que vejo, dividido exatamente ao meio, metade deles consternada com as imagens de um avião que explodiu no ar, lotado com prováveis vizinhos, e a outra metade eufórica, porque todas as aulas do período da tarde foram canceladas. O burburinho animado ecoa pelo ambiente cavernoso. A voz de uma garota emerge na multidão. Então, isso aqui é um tipo de terapia em grupo? Bom, Ted me lança um olhar de indagação, e eu faço que sim com a cabeça. Se há um mundo que os alunos de Lake Forest se sentem confortáveis em habitar, esse mundo é o da terapia, seja ela em grupo ou não. Para nossos alunos bastam 2 toques no celular para acionar seus respectivos terapeutas. Sim, exatamente isso. Uma terapia em grupo. Agora que sabem o que está por vir, eles parecem mais relaxados, cruzam os braços e recostam nas poltronas macias e confortáveis do auditório. Ouvi dizer que foi terrorismo, diz alguém sentado ao fundo. Que o ISIS já reivindicou a autoria do atentado. Jonah Vanderbeck, o aluno do último ano bem perto de se formar, se vira e olha para trás. Quem te disse isso? Sarah Palin? A Kylie Jenner acabou de compartilhar no Twitter. Ah, legal! Comenta Jonathan em tom de sarcasmo. Claro, a segurança da nossa nação é a especialidade das Kardashians. Pessoal, Chama Ted, dando uns tapinhas no microfone para chamar a atenção dos alunos. não podemos agravar ainda mais a situação sustentando boatos e fofocas. Estou acompanhando atentamente as notícias e não há nenhuma outra informação além da certeza de que o avião caiu. Não foi divulgado ainda o motivo da queda e nem quem estava a bordo, e nem será revelado até que consigam contato com os parentes mais próximos. As últimas 3 palavras de Ted, parentes mais próximos, caem no auditório feito uma bomba. Por 1 ou 2 segundos, elas pairam no ar, tórridas, pesadas. E além do mais, vamos concordar que há fontes de notícias mais confiáveis que o Twitter, não é mesmo?
Alguém na primeira fileira solta uma risadinha. Ted balança a cabeça pedindo silêncio. Prestem atenção. A senhora Griffith tem algumas palavras para dizer a vocês e depois vai abrir o assunto para discussão. Enquanto isso, vou acompanhar o site da CNN aqui do meu laptop. E assim que a companhia aérea fornecer alguma informação nova, posso interromper a conversa e ler a notícia em voz alta. Assim, todos nós nos manteremos informados em tempo real. Todos assentem. Ted passa o microfone para mim. Gostaria de poder dizer que passei as próximas horas olhando para o meu celular, esperando a ligação de Will. Mas 1h e 16 após o acidente, tendo passado apenas 10 minutos do início da roda de perguntas e discussão e 15 minutos antes do primeiro pronunciamento oficial da companhia aérea, a CNN divulgou que o time de lacrosse da Wells Academy, composto por alunos do ensino médio, com 16 integrantes e equipe técnica, estava entre as vítimas. Ao que tudo indica, eles viajavam para disputar um torneio de meia temporada. Ai, meu Deus! Não pode ser! A gente jogou com eles semana passada. Então, seu besta, o que significa que eles tiveram tempo suficiente para embarcar no avião hoje de manhã. Besta é você, trouxa. Eu tô falando como a gente foi perder aquele jogo. Se não tivéssemos perdido, o Wells não teria avançado um ponto no campeonato. Faça a conta aí. Espera aí, reprimo, e as palavras atravessam o auditório antes que a discussão avance ainda mais. A dúvida é uma reação normal ante a notícia de morte de um amigo, mas não é sentindo raiva e fazendo piadinha que vamos lidar da melhor forma com a situação. Tenho certeza de que todos vocês aqui sabem disso. Os alunos trocam olhares de arrependimento e voltam a recostar em seus assentos. Olha, entendo que é mais fácil se esconder atrás das emoções negativas, em vez de encarar o fato de que nossos amigos e colegas escaparam por um triz. Digo com a voz branda. Mas é normal que se sintam confusos, tristes, chocados ou até fragilizados. Essas são reações normais diante de uma notícia tão chocante. E ter uma conversa aberta e honesta vai nos ajudar a lidar com esses sentimentos. Tudo bem? Bem, aposto que a Caroline aqui não é a única que está pensando na última vez em que viu um dos jogadores do Wells. Mas alguém aqui participou do jogo? Uma por uma, mãos se erguem e os alunos começam a falar. A maioria dos relatos não inclui nada de muito relevante, como o mesmo campo e ao mesmo tempo, mas é evidente que eles estão assustados com a proximidade, em especial os que jogam lacrosse. Se o time de Lake Forest tivesse ganhado o jogo, se tivesse avançado no torneio, provavelmente seriam nossos alunos as vítimas do acidente. A conversa tensa exige toda a minha capacidade de concentração até mais de 1h da tarde, quando fazemos o intervalo para o almoço. Os alunos se dispersam e eu pego o celular no bolso e faço uma careta ao ver que não há nenhum registro de mensagem nem de chamada não atendida na tela. Will desembarcou do avião há mais de 1h e ainda não ligou, nem mandou mensagem, não deu sinal de vida. Onde diabos ele está? Ted apoia a mão no meu antebraço. Tá tudo bem? O quê? Ah, sim. Estou esperando meu marido me ligar. Ele viajou para Orlando hoje de manhã. Ted esbugalha os olhos e fez uma cara de quem acabou de entender tudo. Nossa, isso explica a sua expressão quando cheguei à sua sala naquela hora. Você deve ter levado um baita susto. Sim, e a pobre da Ava sofreu um impacto junto comigo. Com o celular na mão, digo: vou tentar localizá-lo. Claro, claro, vá lá. Desço do tablado e caminho pelo corredor central, discando o número de Will antes mesmo de atravessar as portas duplas. A estrutura da Lake Forest é semelhante à de um campus universitário, com 6 edifícios cobertos por trepadeiras espalhados por uma área enorme. Saio pelo caminho de lajota que leva até o prédio do ensino médio. Parou de chover, mas as nuvens carregadas ainda pairam no céu e um vento gelado açoita minha pele. Ajeito a blusa e aperto-a contra o peito para me proteger do frio. Subo as escadas correndo, atravesso a porta e sinto o calor do ambiente me envolver no mesmo momento em que, mais uma vez, a ligação para o Will cai na caixa postal. Droga. Enquanto aguardo o sinal do bip, tento estabelecer uma conversa interna. Digo para não me preocupar, que há uma explicação simples para o Will não ter ligado ainda. Os últimos meses têm sido particularmente estressantes no trabalho, e ele não tem dormido bem. Talvez o Will tenha tirado um cochilo. Além disso, ele é muito distraído, um viciado em tecnologia que dificilmente consegue se concentrar em uma única coisa. Imagino meu marido digitando uma mensagem para mim, mas se esquecendo de clicar em enviar.
Imagino-o fazendo amizade com o manda-chuvas do evento à beira da piscina do hotel, sem perceber o telefone tocando. Ou talvez a bateria do celular tenha acabado, ou ele esqueceu o aparelho no avião. Penso em tudo isso e quase chego a sentir alegria. Oi, amor, digo ao toque do bip da caixa postal, tentando não demonstrar preocupação no tom de voz. Só estou ligando para ter certeza de que está tudo bem. A essa altura, você já deve estar no hotel, mas acho que o sinal de celular no seu quarto deve ser ruim, ou algo assim. Enfim, assim que tiver um tempinho, me ligue. O acidente aéreo me deixou meio apreensiva e quero escutar sua voz. Bom, nos falamos em breve. Você é minha pessoa favorita no mundo. Quando chego à minha sala, corro para o computador e abro meu e-mail. Will me enviou os detalhes do congresso há alguns meses. Há mais de 3.000 mensagens na minha caixa de entrada, e elas não estão organizadas em pastas nem nada. Depois de tentar algumas buscas, encontro o e-mail de que estou procurando. Olha o meu nome aí! Minha palestra é a de quinta-feira. Vamos torcer para o pessoal não dormir, que nem acontece com você quando começo a falar do meu trabalho. Beijo! Will, engenheiro de software. Uma onda de alívio percorre a minha pele, e eu me sinto tranquila. As palavras estão aí, bem diante dos meus olhos. Will está em Orlando, são e salvo. Abro o anexo, que contém uma página inteira com a programação completa. A palestra de Will aparece da metade para baixo, perto de um texto que destaca toda a experiência dele com gestão de riscos. Envio o arquivo para impressão. Escrevo o nome do hotel num post-it depois. Abro o navegador e pesquiso o telefone do hotel na internet. Enquanto copio o número num papel, meu celular toca e o número da minha mãe aparece na tela. Uma sensação súbita de mal-estar assola meu peito. Minha mãe, que é fonoaudióloga, sabe como é trabalhar em uma escola. Sabe como o meu dia a dia é agitado. Nunca me liga quando estou trabalhando, a menos que seja caso de vida ou morte. Como da vez em que meu pai passou em cima de um buraco com o pneu dianteiro de bicicleta e capotou no asfalto, e a queda foi tão brusca que ele quebrou a clavícula e o capacete partiu-se ao meio. E é por isso que decido atender as ligações. O que aconteceu? Ah, querida, eu vi as notícias sobre a queda do avião. Estou sabendo. Passamos o dia aqui na escola conversando sobre o assunto. Os alunos estão muito abalados. Não, não é disso que eu me refiro. Eu estou falando do Will, querida. Alguma coisa no tom de voz da minha mãe, nesse modo cauteloso e cheio de voltas como ela pergunta, e ao mesmo tempo responde sobre Will, provoca um arrepio em cada um dos meus pelos. O que tem o Will? Bom, para começo de conversa, onde ele está? Em Orlando, foi para um congresso, por quê? Ah, graças a Deus. Eu sabia que não poderia ser o seu Will. Do que está falando? Que não poderia ser meu Will? A resposta da minha mãe é abafada pela interrupção de um aluno. O Sr. Warlings pediu para avisá-la que acabaram de divulgar uma lista com os nomes dos passageiros. A aluna comunica o fato com a voz alta, como se eu não estivesse sentada aqui, a menos de 1 metro dela, e ao telefone. Peço a ela que fale mais baixo e gesticulo sinalizando que ela pode ir. Mãe, comece de novo. Quem não é o meu Will? William Matthew Griffith, que está na lista de passageiros do voo. Não é o meu marido. É essa frase que irrompe dentro de mim, de algum lugar bem lá no fundo, no âmago. Meu Will estava num avião diferente, de uma companhia aérea diferente. E mesmo que estivesse no voo em que sofreu o acidente, a Liberty Airlines já teria entrado em contato. Não revelaria um nome dele assim, sem me avisar primeiro. Eu, a esposa dele, a pessoa favorita dele no mundo. Mas, antes que dê tempo de dizer isso à minha mãe, meu celular vibra, e as palavras que surgem na tela fazem meu coração parar. Liberty Airlines. Fim do capítulo 3.